Olá, você está no canal Clique Síndico do YouTube. E hoje nós vamos tratar de um tema atualíssimo. Desde o dia 9 de setembro agora de 2024, entrou em vigor a Lei 14.967, que disciplina a questão da segurança pública e privada, que afeta diretamente você, síndico de condomínio de todo o Brasil. Uma informação que me deixou muito preocupado na divulgação de um conteúdo que está no nosso blog da doutora Cleizane Lotti é que existem 11.231 empresas clandestinas operando no sistema. Regulamentada em todo o Brasil, 2.694. Para comentar essa nova lei, esse Estatuto da Segurança Pública e Privada, nós convidamos Evelyn Tainá, advogada condominialista, atuando há muito tempo no mercado condominial. Evelyn, primeiro, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder contribuir, né? É um tema super recente, então acredito ainda que vai gerar muita discussão a respeito desse tema. Então acho que é fundamental a gente fazer esse debate, essa discussão, e trazer aqui os principais aspectos dessa lei e como eles irão refletir dentro dos condomínios. Muito bem, e vamos para a sabatina. A nova lei altera a forma como os condomínios contratam empresas de segurança? Sim, a nova lei ela determina que haja uma regulamentação das empresas que atuem dentro da área privada, de segurança privada, inclusive aquelas que lidam apenas com a questão de aparelhos eletrônicos, tá? E determina, a lei ela já começa ali no artigo 2º, determinando que empresas que só podem atuar dentro desse mercado, empresas que sejam sociedades anônimas e limitadas. São os únicos tipos societários que essa lei vai permitir para quem trabalha e atua dentro desse ramo. Muito bem. E para o síndico, qual é a principal responsabilidade do síndico ao contratar segurança privada para o seu condomínio? O síndico ele tem o dever de verificar, num primeiro momento, se a empresa está adequada a esse novo estatuto, verificar se está contento, né, principalmente com relação à questão do tipo societário, se está de acordo, né, por meio de uma consulta simples ao CNPJ, além de verificar se essa empresa ela tem os requisitos, inclusive no que determina a lei quanto à utilização de arma de fogo, né, a capacitação desses profissionais que vão atuar, né, agora a gente vai ter um acompanhamento mais rigoroso da Polícia Federal nesse sentido, e o síndico ele tem que estar adequado, tem que verificar esse estatuto para entender quais são os requisitos, quais são as diretrizes, né, e não incorrer aí em nenhuma ilegalidade. Fica com a Polícia Federal toda essa fiscalização e o controle das adequações dessas 11.000 empresas que estão clandestinamente, não? Exato. Agora, daqui para frente, a utilização de arma de fogo ela vai ser controlada de forma direta pela Polícia Federal. A arma de fogo ela tem que ser cadastrada em nome da empresa que atua. O vigilante ele não tem direito a ter o porte fora do exercício, né, profissional, ou seja, fora de horário de trabalho, ele não tem como ter o porte dessa arma. Se isso acontecer, a empresa será responsabilizada. Além disso, ele vai ter que ter uma capacitação técnica para utilizar, né, vai ter que ser verificado se ele está apto física e mentalmente para a utilização dessa arma de fogo, né, por meio de testes, né, de capacitação técnica executados pela Polícia Federal nesse sentido. Nós estamos falando da Lei 14.967 de 2024, agora, de 9 de setembro, impacta a qualificação dos vigilantes que atuam nos condomínios. Exato, né? Exato. Em todos os sentidos, né? Não só na capacitação profissional, por meio de cursos profissionalizantes que vão ter que ser periódicos, mas justamente também para saber se aquela pessoa está apta no sentido de utilizar uma arma de fogo, né? E no sentido de cuidado, se a pessoa tem condições psicológicas, se a pessoa tem condições físicas para utilizar a arma, e mais, se não tem antecedentes criminais,
se não tem qualquer processo penal em andamento, porque isso também será um óbice para a utilização dessa arma de fogo. A segurança eletrônica, Evelyn, nos condomínios também impacta? Também. Mesmo as empresas que atuem por meio de segurança eletrônica, elas também vão ter que estar regulamentadas de acordo com esse novo estatuto. Nós estamos falando de empresas que prestam serviço de portaria virtual, portaria remota, né, desse tipo de serviço. Também terão que estar adequados a esse perfil. Lembrando que esse conteúdo está publicado no blog do Clique Síndico, em uma contribuição da doutora Claudia Milotti, bem como o link para a íntegra da lei que nós estamos tratando agora. O síndico, Evelyn, pode ser responsabilizada por falhas na segurança do condomínio? Sim, poderá ser responsabilizado administrativamente, né, no caso de estar permitindo que uma empresa atue sem estar regulamentada de acordo com esse novo estatuto, pode vir a ser multada. A multa prevista na legislação atual tem o teto de R$15 mil, mas poderá ainda haver outras penalidades que não apenas as administrativas que estejam regulamentadas no Estatuto. Ainda dentro dessa pergunta, as falhas que nós estamos falando na segurança pública, da contratação ou eventual falha da segurança no exercício da sua atividade? O síndico pode ser responsabilizado? Não, seria uma falha com relação à verificação se essa empresa se adequa a esse novo estatuto. É importante fazer um parênteses. Existe um prazo permitido, a lei prevê, em que pese ela tenha entrado em vigor dia 9 de setembro, ela dá um lapso para as empresas se adequarem de 3 anos. Tá? Então, digamos, o condomínio já tem contratos em andamento. Ele tem que notificar essas empresas para que já venham a regulamentar a sua atividade de acordo com o novo estatuto, prevendo que elas estejam regulamentadas dentro desse novo prazo. Se continuar e permanecer a contratação e descumprindo a regulamentação, aí sim o síndico poderá ser responsabilizado. Agora, o síndico verificou, viu que está adequado à regulamentação, mas houve uma falha, uma negligência dentro da atuação profissional de forma direta e específica da atuação da empresa, e o síndico tomou todas as medidas em relação à lei, ele não vai ser responsabilizado. Lembrando que a lei está em vigor há menos 9 de setembro, estamos gravando agora em setembro ainda essa entrevista, que já está em vigor. O síndico não precisa esperar 3 anos para que a próxima contratação dele já não seja dentro da lei, de empresas que já estejam dentro da lei, fazendo com que essa lei, que é importantíssima para a qualificação da segurança da sua comunidade, já comece a fazer valer. Né? A fiscalização das empresas de segurança privada dos condomínios será mais rigorosa? Sim, será mais rigorosa, de acordo com a regulamentação do Estatuto, feita conforme havia falado diretamente pela Polícia Federal, principalmente para aquelas empresas que venham a utilizar arma de fogo, elas vão ter que ter aí um tipo de societário específico, um capital social mínimo determinado, de acordo com a sua atividade. Importante dizer que essa lei ela regulamenta a questão de segurança privada, e também a questão de transportes, por exemplo, de valores econômicos. Claro que aqui a gente está tratando para a questão dos condomínios especificamente, sim, que é o que nos toca. Mas ela veio para regulamentar a segurança privada como um todo, no sentido de justamente não ter empresas que atuem de forma clandestina, que não atuem conforme a lei. Já existe mecanismo para que você não tenha surpresas ao contratar uma empresa de segurança privada pelo seu condomínio. Fique alerta, lembrando que no blog do Clique Síndico tem lá uma contribuição da doutora Claudia Milotti, bem como a íntegra da lei. Mas os condomínios, Evelyn, que utilizam apenas sistemas eletrônicos, a portaria virtual, também são afetados por essa lei. Também serão afetados por essa lei. Mesmo na questão das empresas que atuem só na forma virtual e eletrônica, elas também têm que estar adequadas no que tange à segurança privada. Até mesmo em relação à questão de apresentação
né, desse projeto, né, de segurança privada, de como será a atuação da empresa, para que haja uma fiscalização não só em relação à atuação profissional, mas até mesmo em relação à questão dos dados. Não esquece que a gente tem aqui também a Lei Geral de Proteção de Dados, então vai haver um resguardo em todo esse aspecto, né, de forma centralizada pela Polícia Federal. Agora, as empresas, elas têm uma regulamentação muito importante quanto ao seu capital social, quanto ao quadro societário, que vão para que atuem nesse segmento, né, Evelyn? Sim, conforme, né, eu coloquei já no artigo 2º dessa lei, ela determina que apenas sociedades anônimas, né, e empresas limitadas possam atuar dentro desse ramo de negócio. A primeira coisa, então, não pode, já não podia antes, né, mas a gente sabia, MEI não pode mais cooperativas, que antes era uma coisa que a gente ainda via, então agora ela veda de forma explícita essa situação. Quais as penalidades para os condomínios que não seguirem as novas regras? Um condomínio que der vazão, que contratar empresas ilegais, que são a maioria absoluta, 11.600, alguma coisa para 2.600. Você, síndico, vai fazer parte desse grupo? Quais são as penalidades, Evelyn? Então, a lei prevê que pode haver uma multa administrativa no valor de até 15 mil, ou até mesmo a suspensão das atividades dentro do condomínio, né? Claro que isso não impede que hajam outras sanções, isso aqui a gente está falando dentro do caráter administrativo previsto no Estatuto. A gente sabe que aqui no Estatuto ele está regulamentando a atuação mais específica das empresas, mas dependendo do que vier a acontecer, incidem aí outros tipos penais, conforme o caso. Aqui a gente está falando com relação a tu contratar uma empresa que esteja regulamentada e adequada em relação ao estatuto, né? Tu fazer aquela prévia análise e verificar se minimamente ela está adequada, se tu não está cometendo nenhuma ilegalidade nessa contratação, sob pena de tu vir a sofrer essa sanção administrativa. Lembrando que no blog Clique Síndico está lá o conteúdo nesse sentido e junto com ele o link com a íntegra da lei. Acesse lá. Evelyn, eu dei uma corrida nos olhos na lei. Algumas coisas que me impactaram foi a exigência de um capital social para essas empresas atuarem. Sim, o capital social mínimo parte ali de 700 e poucos mil reais, né? E se tiver arma de fogo, esse capital social, dependendo, pode ser maior. Dependendo se tu tem mais de uma atividade que tem que acrescentar, em torno de 146 mil reais. Claro, vai depender dessa análise caso a caso. Essa lei é muito recente, eu acredito que isso vai gerar muito debate ainda a respeito, né? É realmente muito recente esse assunto. Em que pese já existiam outras regulamentações mais antigas e que agora eles tentaram, de certa forma, compilar nesse estatuto, né? Então, demasia, né? A lei, quando a gente pensa em lei, a lei ela se reflete na nossa vida, no nosso cotidiano, é de fundamental importância que a gente participe e entenda o que está, né, para aprovação, que tem de projeto de lei, mas infelizmente o que a gente vê é que não existe essa participação da forma como deveria haver, e por muitas vezes o que a gente sente é justamente uma lacuna na lei e fazendo com que a lei acabe não cumprindo o seu objetivo final quanto ao objeto por qual ela foi criada. Com certeza, se houvesse um debate com a comunidade de síndicos, eu acredito que essa lei ainda seria muito melhor. Não tenha dúvida. Não tem problema. Chegaremos ao tempo em que o síndico será chamado, as suas representações serão chamadas para que sejam sentados à mesa para deliberar, discutir e principalmente sugerir, porque o síndico é que está lá na ponta e que sente a dor. Exatamente. Muito obrigado, Evelyn. Muito obrigado por você que ficou até agora. Os patrocinadores do ecossistema Clique Síndico, os links estão na descrição do vídeo. Até a próxima.